Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre os números irracionais, ok? Bom pessoal, então, antes de começar a falar dos irracionais, a gente precisa ver o que a gente viu até agora. A gente viu os números naturais, né, que são os números 1, 2, 3 e assim por diante. Depois os números inteiros, que a gente adicionou aos naturais os números negativos. Depois a gente viu os números racionais, né? Que aí você pega os inteiros e faz frações com ele. Então a gente viu as frações, que a gente chamou de números racionais. E do ponto de vista matemático, do ponto de vista das propriedades, a gente já viu também o quê? Que os números racionais eles já têm uma estrutura bem abrangente. Você nos racionais você pode somar, você pode subtrair, você pode multiplicar, você pode dividir quaisquer dois números, né? Lembrando sempre que na divisão lá você não pode dividir por zero. Mas já é uma estrutura bem completa. Você pode dividir quaisquer outros números lá, desde que não seja divisão por zero. É... Em termos de aplicação também, a gente foi vendo que conforme a gente vai avançando essas estruturas, pegando essas estruturas mais gerais, por exemplo, nos inteiros, quando comparado com os naturais, a gente pode subtrair quaisquer dois números. Os naturais a gente não podia. Quando a gente vai para os racionais, a gente pode falar em partes de quantidades, né? Tipo, meia pizza, 2/3 de uma pizza. Então a gente começa a ter aplicações um pouco mais elaboradas, né? Aí a pergunta que fica é a seguinte: quando a gente vai olhar os números racionais, será que eles já são suficientes para atender toda a nossa demanda? Será que no nosso contexto, nas nossas aplicações, se a gente tiver só os números nas formas de frações, já seria suficiente? A resposta para essa pergunta é não. E é daí que vai surgir uma nova categoria de números, né, que a gente chama de números irracionais. Então, pessoal, um dos primeiros problemas assim que surgiu em que percebeu-se que os números racionais não seriam suficientes para todas as aplicações é a questão da diagonal de um quadrado ou então o comprimento de um círculo, né? Então, para ilustrar aqui, deixa eu fazer um quadrado aqui. Vamos fazer um quadrado aqui, né? Diminuir um pouco aqui. De lado 1. Então, eu quero considerar aqui que esse quadrado tenha lados 1, ok? E vamos considerar aqui esse quadrado, a diagonal dele. Então, esse aqui, pessoal, foi um dos primeiros problemas, assim, teoricamente práticos, né? Que você pode ter que um quadrado aqui representando aí uma porção de terra, um terreno, alguma coisa assim. E você pode querer saber qual que é a diagonal aqui desse quadrado. Então, esse aqui é um problema que logo de cara já percebeu-se que os racionais não dariam conta. Bom, a gente supõe que a gente queira saber então essa diagonal, né? A gente não sabe, vamos chamar ela de D. Como vocês sabem, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, né? O que diz o teorema de Pitágoras aqui, para a gente saber essa diagonal? Aqui, se a gente for perceber bem, a gente tem aqui, na verdade, um triângulo retângulo, né? Aqui o lado de lado 1 e lado 1 são os catetos, e a diagonal aqui, na verdade, representa a hipotenusa, né? E a gente sabe pelo teorema de Pitágoras o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto, que no caso aqui tem lado 1. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é o quê? D ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2, igual a 2. Bom, quem será o D que ao quadrado dá 2? Esse D é um valor, né? Ele representa esse comprimento aqui. A princípio a gente não sabe quem é ele, né? Se a gente estiver pensando só nos números racionais, a gente não sabe quem que é o número que elevado ao quadrado dá 2. A gente tem um símbolo para denotar o quê? Aquele número que ao elevar ele ao quadrado dá 2. Esse símbolo é exatamente esse daqui. É a gente fazer a raiz de 2. Então, a raiz de 2, a princípio, né, no primeiro momento aqui, para a gente representa apenas um símbolo que denota aquele número que ao levar ele ao quadrado você tem 2. Ok? Então, pessoal, a grande pergunta que surge é a seguinte: como que eu faço para eu expressar, então, esse raiz de 2 aqui no número racional? Será que isso é possível? Será que a gente pode representar esse número aqui? Se a gente pensar bem que a gente está buscando uma estrutura numérica, um conjunto de números, para poder a gente descrever as coisas, as quantidades, os comprimentos, as áreas, etc.,
Então a gente quer que esse conjunto de número tenha todos os números possíveis ali, que a gente consiga representar qualquer coisa. Então a pergunta que surge dentro desse contexto é a seguinte: a diagonal desse quadrado, será que a gente consegue representar por um número racional? Ou seja, será que existe uma fração de inteiros de tal forma que eu consiga escrever a raiz de 2 como sendo uma divisão aqui de dois números inteiros? Ou seja, um P sobre Q? A resposta à pergunta é não, não existe. Não existe um P e um Q que você vai dividir aqui inteiro, né? Você vai dividir um pelo outro e isso vai dar a raiz de 2. De certa forma, se a gente for pensar geometricamente aqui, seria a gente tentar fazer o quê? Será que a gente consegue obter essa diagonal, por exemplo, pegando esse lado 1 e esse outro lado e colando aqui em cima? Bom, evidentemente não, né? Porque esses dois lados aqui, quando somados, obviamente, é maior que a diagonal. Mas e se eu pegar a metade do lado, desse lado aqui? Se eu pegar, por exemplo, esse lado inteiro e a metade desse lado, o que eu estou fazendo na verdade aqui então? Eu estou pegando um lado inteiro mais a metade do outro lado. Será que isso não dá a diagonal? Bom, se a gente pensar aqui na soma de fração, isso aqui é o que, gente? Isso aqui é 2 mais 1 sobre 2, que é igual a 3 meio. Ok? 3 meio, a gente sabe que isso aqui é o que? É 1,5. Isso aqui não é a raiz de 2, né? A gente sabe o quê? Que a raiz de 2, na verdade, a gente já conhece isso, né? É um valor 1,41, 42 e mais uma série de casas decimais aí. Então veja que não é o mesmo lado. Então, se a gente simplesmente dividir por 2 e tentar obter esse D aqui como sendo uma fração, 3 meio não dá certo. Ah, professor, mas você pode, ao invés de dividir por 2, você pode dividir por 3, por 5, por 7. Você pode fazer infinitos tipos de divisões aqui nesse lado aqui, tentar juntar com esse lado aqui, colocando tudo aqui em cima dessa diagonal aqui, até obter exatamente a diagonal. Parece uma ideia plausível, isso parece querer dar certo, né? Porque imagina que você pode dividir esse lado aqui em partes cada vez menores, vai dividindo, dividindo, dividindo. E será que eu não consigo ainda assim, tipo, pegar esses pedacinhos encaixando e obter a diagonal? Por mais que a intuição parece dizer pra gente que isso parece que dá certo, a resposta à pergunta é não. Ok? E a gente vai ver daqui a pouco no próximo slide uma justificativa matemática do porquê isso aqui é impossível de acontecer. Algo similar acontece com o quê? Acontece com a circunferência. Então se a gente pegar aqui, vamos pegar aqui a circunferência, né? Pegar a circunferência aqui. Vamos assumir aqui que essa circunferência tem aqui um raio 1, de raio 1. A gente sabe o quê? Que o comprimento da circunferência, né, vamos chamar aqui o C, que é o comprimento da circunferência, é 2 vezes π vezes o raio, né? E o raio é 1, 2 vezes 1 dá 1, né? 2π vezes 1 vai dar o próprio 2π. Então, isso aqui dá 2π. Será que, de alguma forma, eu não poderia pensar igual aqui? Pegar esses comprimentos de lado 1 e colando ele em cima da circunferência e obter toda a circunferência? Ou seja, se eu conseguisse fazer isso, eu estaria descrevendo o comprimento da circunferência como um múltiplo inteiro de 1. Aí poderia ser até um número natural. Ok? Mas não, né? A gente sabe o quê? Que 2π vai ser mais ou menos 6,28. Né? Então, se eu pegar 6 comprimento desse, colar aqui, não dá certo. E se eu pegar 7, aí passa. Ah, professor, mas se você pegar 6, depois você pegar pedacinhos obtidos de divisões aqui desse segmento aqui. Divide por 2, por 3, por 5, por 7 e assim por diante. Será que eu não vou conseguir também? A resposta ainda assim é não. E a razão para isso é o quê? O π, na verdade, ele é 3,1415, mas você tem aqui uma infinidade de casas decimais aqui. Ou seja, o π também não é possível escrever ele como sendo uma divisão ou uma soma de divisões. Não é possível escrever ele como uma fração. Então, pessoal, os números racionais, os irracionais vão ser esses números que você não consegue escrever na forma de fração. Que é o caso, por exemplo, do π, da raiz de 2. Na verdade, se você tiver p, um número primo, então
quando você considerar a raiz de P, esse número aqui sempre vai ser um número irracional. Um número irracional. Você não consegue escrever ele na forma de fração. Ok? O número π, um outro número também, que é o número e, né, que define a famosa função exponencial, né, e elevado a x. O número e, que é 2,71, 82 e assim por diante, uma infinidade aqui de termos. Esse número aqui também é irracional. Você não consegue escrever ele como a divisão de dois números inteiros. Okay? Então, esses são aí os números que a gente diz irracionais. Né? Vou tentar fazer rapidamente aqui, justificar para vocês o porquê que o raiz de 2 não pode ser um número racional. Ou seja, uma divisão de dois números inteiros aí. Bom, então, vamos suponha então que seja possível fazer isso. Vamos ver o que acontece? Vamos supor que aconteça isso. Que o raiz de 2 seja um número racional. Bom, se ele é um racional, ele é um número na forma de fração. Essa fração, ela pode estar simplificada ou não, ok? Se ela estiver simplificada, beleza. A gente considera essa fração simplificada. Se ela não estiver simplificada, simplifica ela até você obter uma forma simplificada. É importante. Se o número é racional, certamente ele pode ser escrito na forma simplificada. Ok? E quando eu falo uma forma simplificada, P sobre Q, quer dizer o quê? Que tanto o numerador quanto o denominador ele não tem divisor comum mais que não seja o 1 ou o menos 1. Né? Que o 1 e o menos 1 sempre divide qualquer número inteiro. Por exemplo, tem um 2 multiplicando aqui em cima e um 2 multiplicando embaixo. Então você pode simplificar o 2. Então você vai simplificando. Então simplifica o 3, o 5, qualquer número ali que estiver multiplicando em cima e embaixo que não seja o 1 ou menos 1, você simplesmente vai simplificando eles. Até você ter uma fração que a gente diz que está na forma simplificada, que a gente também chama de irredutível. E quando os números estão na forma simplificada aqui, a fração está na forma simplificada, quer dizer o quê? Que o número de cima quanto de baixo, ele não tem mais divisor em comum que divide ele. Nesse caso a gente diz o quê? Que o número P e Q, eles são primos entre si, né? Por isso que eu até escrevi aqui primos entre si. Então a ideia é o quê? A gente supõe então que raiz de 2 seja racional. Isso significa que eu posso escrever como sendo uma fração na forma simplificada, onde o P e Q não tem divisores comuns, que não o 1 e o menos 1. Ok? Então, pessoal, olha aqui, é rapidinho, isso aqui é bem facinho de vocês verem. Suponha que o raiz de 2 então é P sobre Q. Eleva os dois lados ao quadrado. O que acontece se você elevar os dois lados ao quadrado? Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. P ao quadrado, Q ao quadrado. Ok? Isso implica o que para a gente, então? Se você multiplicar aqui Q ao quadrado dos dois lados, né, você vai ter que 2 vezes Q ao quadrado é igual a P ao quadrado. Isso implica o quê? Veja que P ao quadrado é 2 vezes Q ao quadrado. Então, P ao quadrado ele é um múltiplo de 2. A gente sabe que nos números inteiros, qualquer número que é múltiplo de 2, ele é par. Ele é um número par. Então, a gente sabe o quê? Que P ao quadrado é par. Mas o que acontece, pessoal? Todo número que você levar ao quadrado, todo número par que você levar ao quadrado, ele continua sendo par. Todo número ímpar que você elevar ao quadrado, ele continua sendo ímpar. Então, o número ímpar ao quadrado só dá ímpar, número par ao quadrado só dá par. Então, isso quer dizer o quê, de certa forma? Que se o P ao quadrado é par, então o P é par. O P é par. Ok? O P é par. Se o P é par, como a gente sabe que os pares são os múltiplos de 2, o P ele é 2 vezes alguém. Que alguém, professor? Bom, eu não sei, eu estou pegando um número aleatório aqui, eu só sei que ele é múltiplo de alguém. Bom, se ele é múltiplo de alguém, então quer dizer o quê? Ele é 2 vezes esse alguém. Quem que é esse alguém? Vamos chamar aqui de M, é um número aí. Eu só preciso saber que o P é 2 vezes alguém. Então é um 2M aí. Bom, agora olha que interessante. Se o P é par, ele é um múltiplo de 2M, eu posso voltar aqui nessa equação aqui e substituir o P por 2M, já que ele é par. Então, o que a gente vai obter quando a gente fizer isso aqui? Vai obter que 2 vezes o Q ao quadrado, no lugar do P eu vou colocar o 2M. Que isso aqui vai ficar 4M ao quadrado. Veja que eu tenho 2 que multiplica Q ao quadrado desse lado da igualdade e desse lado eu tenho 4.
Eu posso então simplificar aqui, dividir por 2 os dois lados, né? Então eu vou ter o que aqui? O q ao quadrado igual a 2m ao quadrado. Olha que interessante, o que aconteceu? O q ao quadrado é 2 vezes alguém, um m ao quadrado. Se ele é um múltiplo de 2, o q ao quadrado é o quê? Ele é par. Então, q ao quadrado é par. Se q ao quadrado é par, quer dizer que o q também é par. Então, agora a gente reúne essas duas informações. O p é par, o q é par. Pessoal, se o p é par, p é 2 vezes alguém. Se o q é par, o q é 2 vezes alguém também. O que eu quero dizer é o seguinte, que tanto o p quanto o q são múltiplos de 2. Se ambos os números são múltiplos de 2, o 2 divide ambos os números. Então, quer dizer o quê? Que eu poderia vir aqui na fração que eu já estou assumindo simplificado e simplificar mais uma vez. Mas isso é um absurdo, porque eu já considerei a fração o mais simplificada possível. Não tem mais o que simplificar. Então, eu cheguei o quê? Eu cheguei ao concluir aqui, assumindo que P e Q já estava na forma simplificada, sem divisores comuns, e quando eu cheguei aqui eu vi que tem 2 divisores comuns, então eu cheguei num absurdo. Eu tenho uma contradição, que eu tenho um absurdo. Então quer dizer o quê? Que se eu cheguei no absurdo, eu fiz alguma coisa que eu não poderia ter feito. E o que eu fiz que eu não poderia ter feito, pessoal, é o quê? Exatamente falar que o raiz de 2 é um racional P sobre Q. Ou seja, o raiz de 2 jamais vai ser escrito como uma fração. Então ele não é um número racional. E a gente chama ele aí de número irracional. Olha que argumento lindo, simples. Não é difícil você enxergar. E tem um resultado para uma pergunta muito intrigante, né? Que é você tentar obter esse comprimento aqui a partir de divisões ou junções de partes do comprimento 1. Ok? Então é muito interessante isso aqui. Bom, para finalizar aqui, né, vamos falar aqui agora para finalizar os números irracionais, né? Uma maneira de você enxergar quais são os números irracionais também, pessoal, é através da representação decimal. Então eu quero falar um pouco da representação decimal. Primeiro, antes de a gente falar da representação decimal dos irracionais, eu vou falar rapidamente aqui com vocês da representação decimal dos racionais. Ok? Dos racionais. Então, toda vez que você tem uma fração na forma P sobre Q, onde o denominador aqui, quando você faz a fatoração dele em fatores primos, só vai aparecer nessa fatoração números 2 ou 5, quer dizer o quê? Que ele tem uma representação decimal finita. Já, se o número Q aqui do seu número racional tiver algum fator que não seja o 2 e o 5, por exemplo, se tiver um 3 na jogada, se tiver um 5, então necessariamente, pessoal, quando você for representar na forma decimal, fazer lá converter, fazer a divisão e colocar o número na forma decimal, você necessariamente vai ter um padrão infinito, vai ter infinitas casas decimais, porém, você vai ter um padrão de repetição, que a gente chama de dízima periódica. Por exemplo, vamos só pegar uns exemplos aqui. Se eu pegar o meio é o quê, pessoal? É o 0,5, tá vendo? Eu só tenho uma casa decimal. Se eu pegar um quinto, eu vou ter o 0,2, uma casa decimal. Se eu pegar aqui um 1 sobre 40, por exemplo, vamos fazer o quê? É o 40. Quem são os fatores de 40? Os fatores primos. Você precisa decompor. Quando você decompor o 40, você vai ver que 40 é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então vai dar 8, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 ao cubo é 8. Vezes quem? Vezes 5, porque 5 vezes 8 é 40. Então quando eu decomponho 40 em fatores primos, eu tenho 2 ao cubo vezes 5. O que aconteceu aqui, pessoal? Veja que quando eu fatorei aqui, eu só tenho o 2, que se repete 3 vezes. Cuidado para não confundir a potência aqui. Essa potência está falando que o 2 está se repetindo 3 vezes aqui. Eu estou multiplicando 2 por 2 por 2. Ok? Então, nessa fatoração eu só tenho 2 e 5. Ok? Então quer dizer o quê? Que a representação decimal de 1 sobre 40, ela é necessariamente
uma representação finita. Eu vou ter um número finito de casas decimais ali depois da vírgula. Necessariamente. Que nesse caso aqui, o número vai ser 0,025. Então eu tenho aqui 3 casas aqui decimais aqui. Okay? Agora, se eu pegar um número em que o denominador aqui não é alguma coisa que seja apenas 2 e 5, ou 5, se eu pegar, por exemplo, aqui 1/3. 1/3 é 0,33333. Isso aqui infinitamente. Infinitamente. Só que se repete, eu tenho um padrão. O 3 está sempre se repetindo. Um outro exemplo aqui. Se você pegar um sexto é o quê? Se eu fatorar o 6, né? Para eu saber quem são os fatores primos, vai ser 2 vezes 3. Ah, professor, tem um 2 aqui. Mas não importa. Aparecer alguém aqui diferente de 2 e 5, acabou. O racional necessariamente é uma dízima periódica. Que nesse caso aqui vai ser 0,16. Aí o 6 fica se repetindo aqui infinitamente. Ok? Então, em resumo, pessoal, quando eu estou falando aqui para vocês, então, aqui de números racionais, sempre, se você fizer a divisão ali da fração, você vai ter uma representação decimal finita ou uma dízima periódica, não tem escapatória. E o que acontece? Acontece o quê? Que vai ter números, pessoal, vai ter números, por exemplo, igual raiz de 2, que a gente viu aquela hora, que é 1,41, 42, 13, e assim infinitamente, que você, aqui vai ser uma quantidade infinita de termos, e você nunca vai ter um padrão de repetição. Ou seja, você não tem dízima periódica. Um outro número, por exemplo, o π, que é 3,141592 e assim por diante. Mesma coisa, você tem infinitas casas decimais aqui, e você nunca vai ter um padrão de repetição. Se você pegar aqui o raiz de 5, mesma coisa. É 2,23 60, 67. Nunca vai ter uma repetição, um padrão aqui. Um padrão de repetição nessas casas decimais. Então, a maneira de você interpretar então os números irracionais é analisar aqueles números cuja as casas decimais não têm um padrão de repetição. E não são finitas. Porque se é finita, você não só apenas sabe que ele é racional, como o fator dos denominadores aqui é só 2 ou 5. A decomposição em fatores primos é 2 ou 5. Então, isso aqui é uma maneira muito eficiente para você saber se um número ele é irracional ou não. Você analisar as casas decimais. Ver se há aí um padrão de repetição ou não. Claro, às vezes você tem um número racional meio grande lá que se divide um pelo outro e parece que tipo, nunca tem um padrão de repetição. E aí você vai falar que esse número é irracional. Então você tem que tomar um cuidado. Porque pode ser que tenha um padrão de repetição ali. Por isso tem que analisar ali, talvez milhares de casas decimal para você enxergar esse padrão. E seja uma coisa extremamente, até humanamente impossível de você verificar. Talvez você precise de um computador, uma máquina avançada ali para falar isso para você. Para identificar aquele padrão de repetição. Então não é porque às vezes a gente não consegue achar o padrão que não tenha. Cuidado com isso antes de você afirmar que o número é irracional ou não. Mas é uma pista aí que já dá uma boa ideia pra gente, né? Para identificar aí o quê? Que sim, há muitos números, que sim, aparecem em muitas aplicações que a gente trabalha, e não é número racional. Então quer dizer o quê, pessoal? Que só os números racionais, embora ele já seja uma estrutura que tenha muitas propriedades matemáticas, já pode multiplicar, dividir, somar, subtrair, fazer muitas coisas, ele ainda não é suficiente para a gente. A gente precisa de um conjunto mais geral. Um conjunto, de certa forma, que inclua esses números que a gente apresentou aqui, que representa, por exemplo, comprimento de circunferência, que representa diagonal de quadrado. A gente precisa de um conjunto numérico que englobe esse número. Ou seja, a gente precisa de um conjunto maior que vai englobar os números irracionais que a gente está falando nessa aula. E a próxima aula que a gente vai ver, o próximo vídeo aí, é justamente eu vou introduzir para vocês os números reais. Que aí sim, ele vai ter os racionais lá dentro, mas ele também vai ter esses números irracionais aqui. Ok, pessoal? Bom, o que eu queria falar para vocês basicamente era isso nessa videoaula. E até uma próxima oportunidade aí.